Las universidades que están participando en este seminario es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad del Oeste de Santa Catarina, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Fundación Osvaldo Cruz, del Instituto también Ageu Magales, espero estar bien pronunciado, de Brasil. Les pedimos, por favor, algunas recomendaciones para llevar a cabo este seminario, que durante toda la presentación mantengan en silencio su micrófono, coloquen correctamente su nombre para poderlos identificar. Vamos a dar una constancia de asistencia a aquellos que tengan el 80% de las sesiones, que incluye el periodo de febrero a junio del 2022. Se va a otorgar el registro de asistencia a través de un enlace que pondremos ahí en el chat de este Zoom, a mitad más o menos de la plática. Y comentarios o preguntas que tengan pueden hacerlas a través del Facebook, que estamos conectados, a través de aquí del chat del Zoom, o de manera personal, en el cual les pedimos por favor que se identifiquen, que prendan su cámara para que puedan hacerla. De manera, también les pedimos que sea una pregunta breve, y pueden solicitar la palabra para esto levantando la mano en el chat o levantando la manita que tenemos ahí en las reacciones. ¿Sí? Les agradecemos mucho, les damos la más cordial de las bienvenidas y le paso la palabra a la doctora Tainán Barreto, quien nos va a presentar a la doctora Paulette, quien es nuestra conferencista. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctora Gaby. Muy buenos días a todas y todos. Hoy día contamos con la presencia de la doctora Paulette. Paulette Cavalcanti es doctora médica sanitarista, tiene doctorado en salud pública por la Fundación Osvaldo Cruz. También es médica del Departamento de Medicina de la Universidad de Pernambuco y es una experta en todo lo que se refiere a la promoción de salud, a atención primaria, atención básica en salud. Es una persona muy experta en estos temas y una referencia en todo Brasil, así que seguro tenemos un buen momento para compartir muchas informaciones y muchas cosas interesantísimas que han pasado en medio de este contexto de pandemia que hemos vivido en estos años. Así que enseguida la doctora Paulette estará con su presentación, que tiene por título Agentes Populares de Salud como sujetos de construcción de autonomía y promoción de la salud. Así que paso la palabra a la doctora Paulette. Buenos dias, agradeço, muitas graças pelo convite de estarmos aqui podendo dividir esta ponência com vocês. Nossa apresentação, nós colocamos os slides em espanhol. Se não estiverem muito bem, peço perdão. Então, nós vamos falar da formação dos agentes populares numa campanha brasileira chamada Mãos Solidárias na Comunidade, né, para o enfrentamento, para a confrontação à Covid-19. Deixa eu botar ele para apresentar, né? Agora? Muy bien, gracias. Então, colocar um pouco da situação brasileira da pandemia. Nós hoje temos 668 mil brasileiros vítimas da Covid, né, que corresponde a 10,6% das mortes globais do mundo.
E diagnósticos registrados, nós temos mais de 31,5 milhões, o que representa 5,9% dos diagnósticos a nível mundial. Isso para representar um pouco o quanto também temos de subnotificação, principalmente de casos, mas possivelmente também de óbitos da Covid. Então, nós tivemos uma tarefa, né, que foi colocada para a população de que La Gente tinha que buscar formas de cuidar da sua própria gente. Então, que para nós é o povo cuidando do povo, e essa campanha, esse slogan, ele ficou conhecido, né, em muitos estados, muitas províncias brasileiras, né, espalhadas pelo nosso país. Várias cidades tiveram movimentos sociais nos bairros que se organizaram, né, para realizar ações educativas, para poder enfrentar a fome, né, que ainda está sendo um problema bastante grande aqui para a gente, e para colaborar com as medidas de atender, né, a transmissão da Covid. Então, a gente teve, para colocar um pouco alguns conceitos, né, teóricos, para a gente se colocar enquanto academia nessa perspectiva de olhar o movimento, né? Então, a gente tem a atenção primária brasileira, ela está estruturada por um modelo que nós chamamos de estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, ela tem uma organização territorial. Então, as equipes de atenção básica, elas são divididas de acordo com uma população que nós chamamos de adscrita, uma população cadastrada pelas equipes, né, no mesmo território. Então, a base do processo, ele é territorial. Então, o bairro, ele só pode ser atendido por aquela equipe, né? Então, aquela comunidade só pode ser atendida para aquela equipe. Dessa forma, a equipe ela é responsável pela promoção da saúde, né, pela proteção, não só pelas vacinas, mas também por outros meios, mas também pela vigilância à saúde, pela recuperação, pelo tratamento e pela reabilitação. Então, toda a atenção primária, ela está na mão dessas equipes, né? Isso, para a gente, apesar de não ser ainda universal no Brasil, né, acho que mais ou menos 50% da população brasileira tem acesso à estratégia de saúde da família, a gente tem um direito universal à saúde, né, sendo colocado nessa perspectiva, né? Então, para a gente, o direito universal ele começa na atenção básica, e nós lutamos bastante para que esse direito universal seja realmente de ter atenção primária para toda a população brasileira, independente de ter plano de saúde, né? A gente tem em torno de 30% da nossa população com plano de saúde. Nessa equipe, nós temos um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários de saúde são pessoas da própria comunidade, moradores da comunidade, de nível médio ou elementar, eles não precisam ter completado seus estudos, e eles fazem um processo seletivo simplificado, né? E no Brasil a gente tem algo em torno de 320 mil agentes comunitários de saúde. Então, toda a população do interior dos estados, ela é atendida pelos agentes comunitários de saúde. Esses, eles vão de casa em casa, vão vir fazer visitas domiciliares, regularmente, todo mês, né, e fazendo cuidado dessas pessoas, desses moradores, e cuidando também deveriam ter feito em relação à Covid. Os agentes acompanham uma média de 750 pessoas,
né, o que dá em torno de 200 casas, um pouco mais. Já o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, essa equipe, que a gente chama de equipe básica, ele acompanha em torno de 4.000 pessoas, né? Ele tem mais ou menos 6 agentes comunitários, ele tem na sua equipe. As equipes, nem todas elas têm o cirurgião dentista, mas uma boa parte delas, em torno de 50%, contam também com o cirurgião dentista e com o auxiliar de consultório dentário, como é chamado aqui. Nesse trabalho, nós vamos estar usando o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis. Esses territórios, eles, assim, é um conceito que nós vemos trabalhando, visto que os nossos agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família, elas têm uma responsabilidade sobre esse território. Então, elas buscam transformar o território em territórios saudáveis e sustentáveis, né? E o que seriam isso, né? A gente trabalhar a promoção da saúde, né? Tendo por base o território e identificando os determinantes sociais e os processos de determinação social que estão nesse território e que possam estar sendo transformados e organizados de uma forma parceira. A gente usa também, né, de pessoas da comunidade, de lideranças, de pessoas que têm o processo de fazer saúde, né, já consolidado naquele território, são colocados também nesse processo da análise, né? Então, a gente tem pessoas que trabalham com plantas medicinais, que vendem as plantas. A gente tem pessoas que fazem partos domiciliares, né, das mulheres, e isso também é uma das experiências incorporadas. Então, várias experiências são incorporadas, né, também desse processo. O território, ele, ao mesmo tempo em que ele gera transformação, ele é transformado pelos processos de desenvolvimento local. Então, no nosso caso, foi muito interessante, porque os agentes populares de saúde, eles, ao mesmo tempo em que eles faziam coisas, né, que geravam transformações no território, eles também tinham suas vidas transformadas, né? Eles eram mais detentores de poder, eles tinham mais articulações dentro do território, dentre outras coisas. Então, a dimensão territorial, ela, para a gente, ela é fundamental para observar essas transformações, né, e a relação existente entre as diferentes práticas sociais, políticas, ambientais e os seus efeitos na determinação social do processo saúde e doença, como nós chamamos. Então, toda a organização que a gente vê, né, do que a gente teve na Covid, ele também teve a base territorial. Então, a gente tinha que estar trabalhando um bairro e tinha que estar trabalhando famílias que moram nesse bairro e que vão estar sendo promotoras de saúde, que elas vão estar atuando no território numa perspectiva de transformá-lo. Os espaços territoriais também são compostos por relações sociais, relações ambientais e também experienciam, né, a vida cotidiana e do trabalho das pessoas. Então, a gente trabalhava, por exemplo, o ponto do ônibus, né, como um local de transmissão da doença, né? E como é que esse ponto do ônibus poderia estar sendo um ponto de promoção da saúde, na medida em que eram distribuídas máscaras, de que as pessoas eram orientadas para quando, né, já colocar sua máscara enquanto espera o ônibus e ter um cuidado, né, dentro do transporte coletivo. Outras experiências ligadas aos trabalhadores da pesca, ligadas aos trabalhadores nos domicílios, então, que foram orientados, né, numa perspectiva também de estar enfrentando e evitando a Covid.
O processo de reprodução social territorializado é condicionado por condicionantes também de sustentabilidade, né? Então, a gente vai estar buscando que os condicionantes ambientais e territoriais, eles também possam ser sustentáveis, quer dizer, eles possam manter-se, né, em atuação depois do processo. Vários territórios nossos, também de atuação, houveram a elaboração das hortas domiciliares, né? As hortas domiciliares, elas foram feitas para plantar hortaliças, né, e batatas próximo das casas, tanto visando reduzir a fome, né, quanto também trazer hortas de plantas medicinais para esse cenário. Então, o território desse momento, ele está modificado, então ele não vai ser mais o mesmo, né? A gente teve algumas experiências de hortas coletivas, né, onde essas hortas coletivas também geravam transformações sociais, na medida em que as pessoas passavam a fazer um trabalho coletivo, e esse trabalho coletivo não ser para o seu lucro individual, mas ser para doação, ser para um grupo, um coletivo. Aqui a gente tem o conceito de educação popular em saúde, que é uma referência nossa, né, em todo o nosso trabalho. Então, a gente trabalha com a ideia de que a população tem que estar incluída dentro do processo educativo. Esse processo, ele tem uma virtude participativa, ele vem trazer, né, uma capacidade de que as pessoas passam a ser ouvidas e elas constroem o conhecimento junto com a gente. A educação popular em saúde, bem muito usada, né, em toda a América Latina, né, ela tem Paulo Freire como seu, vamos dizer, autor, né, original, sua referência maior, né, mas a gente, na saúde, a gente tem outros autores também, como Stotz, né, e como Vasconcelos, e eu trouxe aqui duas autoras aqui do nosso estado, de Pernambuco, né? A gente nem apresentou onde é que a gente está, mas a gente está no nordeste do Brasil, a gente está de frente para a África, né? No outro lado da costa que vai fazer fronteira com os países latino-americanos. Então, essas duas autoras, Ana Cláudia Figueiró e Verônica Oliveira, elas vão dizer para a gente que a educação popular em saúde ela é um processo contínuo e participativo. Então, a gente não acha que com uma aula apenas, com uma fala, né, com uma palestra, é possível se ter um processo educativo, né? O processo educativo com a população dos serviços de saúde, ele também não pode ser pontual, ele tem que ser um processo contínuo e um processo participativo. Isso ocorre através do diálogo, né, da troca de saberes e experiências e sentimentos. Isso é muito forte para a gente, né, porque a gente passa a ter empatia por esse cidadão e por essa cidadã, e a gente passa a construir novos saberes e práticas com a experiência deles, com o objetivo de compreender a realidade, compreender as limitações do processo saúde e doença, né? E esse novo conhecimento se espera potencializar, né, uma participação crítica, né, e ao mesmo tempo criativa, e que seja sensível a diversos setores da sociedade, né, na busca de melhorar a qualidade de vida. Então, esse processo de educação popular, ele tem uma potência muito grande, né, em construir sujeitos sociais, pessoas da comunidade, lideranças, que vão estar organizando a própria comunidade na defesa da saúde, né, e foi isso um pouco que a gente trouxe, que a gente tem agora. Na educação para a saúde, nós tivemos um conceito importante,
que foi o conceito de solidariedade ativa. Essa participação da população, ela não é para o seu bem próprio, ela está colocada numa perspectiva de construir uma solidariedade com o outro, Então, a solidariedade ativa. Em muitas hortas de bairros, toda a colheita era para doação às pessoas que tinham mais necessidade, que estavam passando fome. E, como tais, a gente vai tendo uma outra conceituação de solidariedade. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, a gente vai criar uma campanha, no começo da pandemia, chamada Campanha Mãos Solidárias, vinculada a uma outra campanha que já existia, que chamava Periferia Viva, e que atua na periferia de todas as grandes cidades, do Brasil. Num primeiro momento, a gente trabalhou distribuindo máscaras e distribuindo marmitas, comida, almoços e mascarilhas. No segundo momento, a gente foi para a formação dos chamados agentes populares de saúde. Os agentes populares de saúde, eles atuaram também na organização dos bancos populares de alimentos, nas hortas urbanas, em bibliotecas e em instrumentos de comunicação, que foram as bicicletas populares. Também passamos a formar os agentes de saúde do campo, que seriam das áreas do interior, dos assentamentos da reforma agrária, que é bastante atrasada, no Brasil, a reforma agrária, comparado com muitos países latino-americanos. E a gente vai ter a organização de movimentos sociais em saúde, também nessa nossa tarefa. A nossa concepção de solidariedade, E, do lado, a gente tem a solidariedade piedosa, e aqui também a gente chama de solidariedade passiva, Onde o povo só recebe e não tem espaços de expressão e de coparticipação. E outro, a gente vai ter a solidariedade ativa, Onde a gente busca que o sujeito seja um sujeito ativo, crítico, que ele possa estar discutindo e elaborando um conhecimento novo e que, com isso, ele é um sujeito coletivo, capaz de lutar pelos seus direitos. A solidariedade ativa aponta também para a construção de um projeto popular de país, que é um projeto diferente do que a gente tem no Brasil hoje, e o que a gente também busca construir. A gente organiza nosso trabalho em brigadas, as brigadas solidárias. As brigadas solidárias são grupos de voluntários ou ativistas de movimentos populares e organizações comunitárias de cada bairro que estão dispostos a construir uma rede de solidariedade ativa em defesa da vida do povo. Então, a gente vai buscar essa organização, Todas as pessoas daquele bairro, elas se juntam e elas compõem uma brigada, que tem 1 a 2 lideranças que vão também fazer a ponte com o movimento maior a nível da província. Aqui é a organização da campanha, Então, a gente tem as brigadas de mobilização territorial, que são dos bairros. Então, cada bairro tem a sua brigada de organização territorial, que vai buscar mobilizar novas pessoas, trazer as campanhas nacionais e estaduais para aquele bairro. E a gente tem as brigadas de ação solidária, que são por temas, são temáticas, que são, no caso, de saúde, é uma delas, de alimentação, de direitos, e hoje a gente tem a da comunicação como uma brigada importante que também potencializa a ação nos territórios. Cada uma dessas brigadas, ela tem ações próprias. Então, a brigada de saúde,
ela, além da campanha de saúde, fez uma campanha de vacinação, fez uma campanha de conscientização, né, para que a gente pudesse estar se envolvendo nas ações das unidades de saúde, né, no caso da saúde da mulher, no caso da saúde do homem e outras atividades. A campanha de direitos, a Brigada de Direitos também fez um conjunto de ações, né, de trabalhador social, de assistência social, que são necessários ainda para o nosso povo, né, que está bastante sofrido com o desemprego e com a pandemia, os desdobramentos, né, da pandemia. Para a formação dos agentes populares de saúde, nós escrevemos essa cartilha. Essa cartilha, os agentes populares de saúde, ajudando minha comunidade no enfrentamento da Covid, ela tem todo um curso de pequeno, né, um curso de 20 horas, com 3 encontros, onde a gente faz 3 módulos de discussão participativa com essas pessoas e onde elas vão também desenvolver atividades no seu bairro. Né? Então, esse curso, ele tem 3 módulos. O primeiro módulo é discutindo o vírus em si, né, e o que é que quem somos nós, o que é ser um agente popular de saúde e o que é um vírus. Daqui, dentre o primeiro e o segundo módulo, eles vão até as casas e vão se organizar para serem conhecidos na comunidade, né? Dizer que são agentes populares e mostrar como é transmitido o vírus, como é que eles aprenderam aqui e como é que eles vão estar sendo evitando, né, a contaminação. No módulo 2, é discutido o cuidado com quem está doente. Com o decorrer da Covid, a gente foi modificando esse curso e passou a estar não apenas dizendo como vai cuidar da comunidade em relação à Covid, mas também em relação às outras doenças mais prevalentes, a hipertensão, a diabetes, né, os cuidados tomados na gestação, tomados cuidados com as crianças e assim por diante. E o módulo 3, ele é um módulo que fala dos direitos à saúde. Então, ele vai estar colocando para nós uma série de outros direitos que são necessários para se conquistar a saúde, desde a alimentação, como um direito básico, né, o direito à renda e ao trabalho, o direito à moradia, né, o direito ao saneamento e a outras coisas que são também trabalhadas. Depois desses 3 módulos, o agente popular ele fica desenvolvendo um trabalho no seu bairro, como a brigada de saúde que nós falamos anteriormente. Aqui é um material que a gente fez para que os agentes pudessem trabalhar em casa, né? É um álbum seriado que ensinando a lavar as mãos, que eles levam de casa em casa para ensinar as pessoas a melhorar a qualidade da limpeza das mãos, né? Porque todo mundo sabe lavar mãos, né? Mas a gente esquece de lavar da forma correta. Aqui é o mesmo álbum seriado que ele vai mostrar assim como cuidar das verduras e frutas, né? Como passar cloro nessas verduras, como também cuidar da máscara, né? Lavar a máscara. Na época a gente ainda estava usando máscaras de pano, né? E ainda era possível lavar. Aqui é um pouco das nossas turmas, né? Sempre são feitas com trabalhos em grupo e os trabalhos, as pessoas do grupo apresentando para as demais as suas discussões, os seus achados, os seus conhecimentos que foram discutidos no grupo. Então, a gente está sempre nesse processo, né, de discussão, apresentação e novas propostas de discussão. Essa é muito da nossa educação popular, né, sempre feita em roda, sempre trabalhada dessa forma. A Brigada de Saúde, ela fez
agentes populares de saúde, né? Então, aqui na nossa província, a gente formou, no ano de 2020, 720 trabalhadores, agentes populares de saúde. No outro ano, a gente trabalhou 580, e em outros estados, né, nós estamos presentes em 17 estados com ações dos agentes populares de saúde. Os agentes populares de saúde, detectando que um dos primeiros problemas, dos mais graves, é a fome, gerou uma brigada de alimentos, né, que implementou o chamado Banco Popular de Alimentos. O Banco Popular de Alimentos é um local na comunidade, né, que recebe as doações e que distribui entre as pessoas mais carentes. Então, ela vai receber tanto de pessoas da comunidade, quanto de pessoas de fora da comunidade. Então, regularmente, mais ou menos uma vez por mês, os assentamentos da reforma agrária, eles faziam doações para esses bancos populares de alimentos. Uma outra ação também dos agentes populares foram as huertas, as hortas de plantas medicinais e também as hortas de tubérculos e também de verduras. As hortas de plantas medicinais, tem algumas fotos aqui que eu falo em seguida. E a Brigada de Comunicação fez também um ponto importante, porque fez não só materiais de comunicação, como as bicicletas da saúde. Elas faziam podcasts, e esses podcasts eram veiculados nas bicicletas pela comunidade, de forma que aquelas ações, né, aquelas questões relativas ao cuidado da Covid pudessem estar sendo novamente vistas por essa população, além de vídeos e de outros materiais de divulgação. Aqui as hortas caseiras, né? Então, a gente tem dois tipos de hortas. A gente tem uma horta que funciona em cada casa tem o seu espaço de plantas medicinais, né? A gente faz um levantamento das plantas que são comuns naquele território, né, para reforçar o saber popular daquela região. E aqui é uma horta coletiva, né, onde a gente vai buscar num terreno a plantação de várias espécies que são usadas para o cuidado da saúde, né, no mesmo local, e que é tratada por todo o pessoal da comunidade, não é tratada por uma pessoa só, né? Então, todo mundo da comunidade tem uma atribuição de cuidar da horta. Aqui também ela tem um outro local, né? Então, a gente normalmente faz em sentido redondo, né, como uma referência à mandala de plantas medicinais. Aqui a gente pede para cada um trazer suas plantas medicinais, né, e faz uma troca, né, no próprio curso, no momento em que a gente vai estar aprendendo também a cuidar e fazer outras coisas, né, com as plantas, como tinturas, como extratos, como óleos, né? Então, a gente tem outros espaços também dessa discussão. Aqui o pessoal está fazendo já sabonete, né? Então, a gente tem o espaço de discussão do que são as plantas medicinais, de fazer realmente as plantas medicinais serem usadas pelas pessoas que moram na sua vizinhança, mas aqui também a produção de sabonetes como uma forma também de uso dessas plantas medicinais. A rede dos bancos populares de alimentos, né? Então, a gente vai ter, formou uma rede que a gente chama de um banco-mãe, que é esse banco que fica num comércio do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, né? Então, eles têm um comércio chamado Armazém do Campo, que é onde fica o banco-mãe, que recebe as doações de todo o Estado.
Aqui a gente está com a nossa colheita, né, e também com a formação das cestas nesse processo de fazer uma cesta aberta, né, que a pessoa vê o que ela vai querer daqueles alimentos, o que é que ela faz uso regular. Aqui é um pouco também a visão do Banco Mãe, né, nas duas vezes. E aqui já é um Banco Popular de Alimentos do bairro, né, sendo dividido os alimentos, né, para ser distribuídos. E aqui a distribuição, né, de uma das cestas já de forma feita, né, amarrada. As nossas alianças, né, as nossas parcerias. Nós tivemos parcerias com instituições de ensino e de investigação, né, onde se faz presente, né, a Fiocruz, que é a minha instituição, né, não só de Pernambuco, mas de outras províncias, como o Ceará, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, e várias parcerias com universidades, né, não só também daqui de Pernambuco, né, mas também de outros estados. Nós tivemos parcerias com as secretarias estaduais de saúde, de assistência e de agricultura. Não foram grandes parcerias, né? Foram mais no sentido do apoio, né, e do processo de alguma máquina, de algum envolvimento desse tipo. Vários movimentos sociais, né, estão participando até hoje, e em particular o movimento de trabalhadores sem terra, né, que são trabalhadores do campo, os movimentos de sociais em saúde, SEBS, Abrasco e outros movimentos do Brasil, movimentos de solidariedade específicos da pandemia, que muitos ficaram e ainda estão trabalhando, e movimentos educativos, né, como o nosso também, da articulação de educação popular em saúde. Aqui, novamente, aquela foto caiu errado, né, mas, assim, a gente tem momentos de decisão, onde cada um dos locais, né, a gente teve uma otimização em relação ao Zoom, né, a usar esse espaço de reunião virtual, onde as pessoas estavam reunidas nos seus locais de moradia, nos seus locais de trabalho, e reunidas virtualmente através do Zoom nas assembleias para tomadas de decisão. E aqui é nosso contato, nosso agradecimento, nosso grupo de pesquisa, né, do Instituto Ageu Magalhães, e aqui nossos teléfonos para contatos. Muito obrigada. Tainã? Graças, doutora Paulete. Muito obrigada, Paulete. Faltou o videozinho, nem me lembrei dele. Quer exibir agora? Dá tempo. Deixa eu ver se a gente consegue. Ya la doctora Paulete va a intentar, está exhibiendo un video que trata también de este proyecto, y me imagino que hay ahí muchas preguntas y ya han comentado en el chat, así que luego, enseguida del video, podrán ustedes hacer sus preguntas. Brasileiras e brasileiros já enfrentavam o desmonte das principais políticas públicas e as consequências de reformas neoliberais que levaram a cabo os seus direitos. A falta de medidas efetivas para conter o avanço da Covid-19 escancarou a desigualdade social que só se aprofundou desde então e evidenciou a crise política e econômica em que o Brasil se encontra. Movimentos da Frente Brasil Popular, que já vinham construindo processos de resistência ao avanço neoliberal, criaram a Mãos Solidárias. A iniciativa tinha o intuito de distribuir refeições para as populações em situação de rua das redondezas do Armazém do Campo, no Recife, do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Pernambuco, o MST. Já foram distribuídas mais de 450 mil marmitas, 10 mil cestas básicas e 21 bancos populares de alimentos foram instalados em comunidades da periferia, que são abastecidos com alimentos da reforma agrária produzidos em assentamentos do MST. A partir daí, surgiram muitas outras ações,
iniciamos a implantação de 10 hortas comunitárias e também de farmácias vivas. Formamos 1.500 agentes populares de saúde que dão suporte a 26 mil famílias da periferia. Bicicletas da saúde levam informação de combate à contaminação do novo coronavírus após serem montadas em oficinas de qualificação profissional. Com uma rede de cerca de 300 costureiras voluntárias, produzimos 30 mil máscaras de proteção para serem distribuídas nas comunidades e incentivamos a busca coletiva por geração de renda, remunerando as costureiras pela produção de coletes para os agentes. Inauguramos uma rede de bibliotecas populares para estimular o hábito da leitura em bairros periféricos. Enquanto a Amazônia e o Pantanal sofrem os ataques do extrativismo e do agronegócio, nós resistimos, plantando árvores da solidariedade. Atualmente, iniciamos o reflorestamento em assentamentos do MST. A primeira ação plantou 350 mudas na beira do rio Várzea do Una, no assentamento Che Guevara, em Moreno. Precisamos continuar, e agora a Mão Solidárias ultrapassa as fronteiras brasileiras para estimular a solidariedade entre os povos de diversos países e diversas línguas. O seu apoio significa muito. Com 20 euros, alimentaremos uma família da periferia durante um mês. Com 50 euros, formaremos 5 agentes populares de saúde. Com 150 euros, reflorestaremos 1.000 metros de um assentamento do MST. Com 450 euros, construiremos uma horta comunitária. Com 1.000 euros, garantiremos 3 meses de assistência técnica em agroecologia nas 10 hortas comunitárias existentes. Com 2.000 euros, garantiremos 3 meses de mobilizadores trabalhando nas comunidades. Já com 5.000 euros, montaremos e cuidaremos de um viveiro de mudas para reflorestamento, podendo promover ações constantes de plantio. Seja uma mão solidária com o Brasil. Así que en este momento, si hay alguien que le gustaría hacer una pregunta, se puede hacer por el chat o levantar la mano y de seguido pasamos la palabra para que hagan sus comentarios, sus preguntas. ¿Hay alguien que gustaría de comentar o preguntar algo? También estoy mirando en el chat de Facebook por si acaso hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, mientras se apuntan, yo sí me gustaría hacer el comentario. He conocido a algunos de ustedes, saben que parte de mi formación académica ha sido también, he sido alumna de Pauletti y es genial, maravilloso ver la dimensión del trabajo que se ha desarrollado acá en Pernambuco. Como Pauletti explicó, estamos acá en una región que no hace frontera con otros países de Latinoamérica, pero enseguida te paso la palabra, Ángel. Y de verdad que es un trabajo con los agentes populares muy impactante y necesario en nuestra región, porque desde primero estábamos aquí preocupados con las muertes en decorrencia del COVID. Seguido a eso vino toda la clase de crisis política, económica, y tenemos un contexto de hambre en nuestro país como un todo y también en Pernambuco. Entonces, todo eso que ha desarrollado acá, el grupo que coordina la doctora Pauletti, ha sido muy importante para la vida de las personas y cómo involucrar a la gente en sus comunidades, en sus locales de vida, de trabajo, para estar cuidándose a unos mismos, es algo muy, muy importante y que seguro yo he visto en el chat que han comentado que se han desarrollado acciones semejantes en México y me imagino que sí que es muy necesario que este tipo de trabajo pueda multiplicarse. Así que muchas gracias, Pauletti, por toda esta información y por todo el trabajo que tú has desarrollado hasta este momento y que sigues desarrollando. Paso la palabra al doctor Ángel. Está cerrado su micrófono, doctor. Sí. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Gracias por permitirme participar. La pregunta que hago, o la reflexión que hago para la doctora Cavalcanti, espero haberlo pronunciado bien,
se refiere a que cómo hacen las brigadas de salud cuando se acercan a una comunidad, porque generalmente aparecen muchos problemas de salud. Uno puede ir buscando X, por ejemplo, en este caso, trabajar sobre identificar posibles casos de COVID, educación para la salud sobre los mecanismos de transmisión, pero surgen problemas como diabetes, hipertensión u otros casos más complicados. ¿Cómo se articulan con el sistema de salud estas brigadas? Bueno, cierro el comentario. Muchas gracias. Ya. Tu quer responder já essa pergunta, Paulette, ou tu prefere que eu faça bloco? Pode ser, posso responder logo essa. Ya, entonces la doctora Paulette va a contestar al doctor Ángel y seguida Então, paso la palabra al doctor René. Pode falar. Então, esse é um ponto que acho que eu não me expressei bem, né? Mas existe uma relação com as equipes de saúde, das unidades básicas de saúde do território, né? E equipes de saúde que ficaram bastante recolhidas na Covid, os agentes comunitários de saúde que são responsáveis por essa ponte com a população. Então, os agentes populares fizeram essa ponte, né? Muitas situações, eles, de cuidados que podiam ser no domicílio, eles mesmos orientavam, desde receitas de medicações caseiras, né, até o isolamento daquele paciente do restante da família, né? Então, nós fizemos vários deles e inventaram formas de fazer o isolamento no domicílio. Em outros estados, conseguiu-se transformar escolas em alojamentos das pessoas doentes para que elas pudessem se isolar do restante da população. Aqui na nossa província não tivemos escolas como abrigos, mas fizemos o isolamento, né, com móveis, com cortinas, com coisas que aquela própria família já dispunha, né, de forma que aquele contaminante, aquela pessoa que pudesse estar transmitindo a COVID, ela não ficasse convivendo com as demais. Mas também todo o processo, né, a gente tem o apoio das unidades básicas de saúde, que, né, também tem suas dificuldades, mas que são a referência, né, dos agentes populares. Gracias. Muchas gracias, Paulette. Enseguida paso la palabra al doctor René. Muchas gracias. Felicidades en primer lugar a la doctora Paulette por el esfuerzo que están haciendo en Brasil. Yo comentaba en el chat que tenemos muchas coincidencias en su proyecto aquí en México, específicamente en Guadalajara, con el Instituto Regional de Investigaciones en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Me interesa conocer cuál es la experiencia que tiene el programa que ustedes coordinan en generar políticas públicas para impactar el sistema de salud, para desarrollar la política de atención primaria. Y de la misma manera, cómo han impactado los procesos de formación de recursos humanos en el campo de las ciencias de la salud. Paulette. Oi. Yo creo, han terminado su pregunta, ¿cierto, doctor René? Sí, Sí. Ese es mi comentario. Sí. Es mi pregunta más bien que comentario. Nós trabalhamos muitos anos na proposição de políticas públicas na área da atenção primária à saúde. Nós tivemos nos níveis estadual e no nível municipal, mas também participamos bastante de momentos do nível nacional na elaboração
dos processos todos de formação de agentes comunitários de saúde, de formação de equipes de saúde da família, implantação do programa Mais Médicos, que foi bem importante aqui para aumentar a cobertura da atenção primária. Só que, há 5 anos atrás, quase 6 anos, nós tivemos um golpe no nosso país e não temos mais oportunidade de participar, né, da elaboração de políticas públicas. E dentro desse contexto, há uma dificuldade bastante grande de ter atenção primária da forma como ela tem. Por exemplo, foi permitido equipes de saúde da família com apenas um agente comunitário de saúde, o que significa que este não vai fazer a sua função, porque não tem como um agente comunitário de saúde visitar 4.000 pessoas. Foi extinto um instrumento do trabalho na atenção primária com os trabalhadores de outras áreas, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, nutrição, psicologia. Então, nós tínhamos um equipamento que era chamado NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e esse foi extinto também. Então, estamos vivendo um momento de degradação da nossa atenção primária. E, nesse momento, né, a forma que tivemos de estar provocando o trabalho da atenção primária foi através das pessoas da comunidade. Então, trazendo pessoas que são moradores, que são atendidos por né, para esse processo de discussão, né, do que fazer. No caso, começou com a Covid, né, mas hoje os agentes populares de saúde eles estão trabalhando fundamentalmente com a desnutrição, né, e com as dificuldades de alimentação, né, das famílias, mas também com outros, como as hortas, né, de plantas medicinais, que têm sido bastante potentes. Me entendem bem falando português? Sí, le comprendo. Eu falo bem devagar, Paulette. Eu não conseguiria. Eu estou falando devagar. Eu falo muito rápido. Si no entiende algo, pueden preguntar que yo intentaré ayudarle con mi español también, que tampoco es mexicano, pero se acerca. Sí comprendo el portuñol perfectamente bien. Sí comprendo el portuñol. Ya, exacto. Paso la palabra al doctor Jaime Salvador y enseguida al doctor Jaime Méndez. Muchas gracias, doctora Tainán. Buen día, doctora Paulette. Una conferencia muy interesante, muy completa acerca de los programas que llevan a cabo. Me llama la atención muy favorablemente la incorporación en el terreno práctico de los conceptos de los determinantes sociales de la salud, de las funciones esenciales de la salud pública, promoción, educación, empoderamiento de la comunidad. Y algo que vale la pena destacar es cómo dentro de la corriente de los determinantes sociales trabajan ustedes todo lo referente al capital social, a las redes comunitarias, a la solidaridad, ¿sí?, a la colaboración comunitaria para resolver un problema tan relevante. Y siguiendo un poco la dirección del doctor René Crocker, yo aquí quería preguntarle, seguramente han tenido un impacto favorable y resultados muy positivos de este programa. ¿Han evaluado de alguna manera, ya sea cuantitativamente, el resultado de esas acciones, de esta formación de redes, la formación misma de redes, como en resultados en la salud? Es básicamente mi comentario y mi pregunta. Ya, perfecto. Gracias, doctor Jaime. Paulette? Então, hoje eu estava numa defesa de mestrado
justamente avaliando o trabalho do projeto, né, num dos bairros da cidade do Recife. Nós temos tentado fazer essa avaliação, tanto através da manutenção, né, das brigadas em funcionamento, porque, como são brigadas voluntárias, e aí eu já respondi a pergunta que está no chat, como são brigadas voluntárias, a gente tem só a manutenção delas no trabalho já é uma vitória, né? Então, a gente só trabalha com as pessoas que querem trabalhar com a gente, não tem como remunerar, nem como estar ali. Agora, nós entendemos que é possível que essas pessoas sejam absorvidas como trabalhadores do Estado num determinado momento em diante. Isso é uma reivindicação que a gente já está fazendo nos agentes que trabalham na área rural, no interior do país. E temos também tentado avaliar com números, né? Então, os números são bastante grandes em termos mas não tem muita comparação, né? Uma das coisas que nós percebemos que não deu certo foi o cadastro escrito das famílias. Então, nós fizemos um caderno de cadastro, onde o agente fazia o acompanhamento das famílias, né? E esse caderno ele tem tido dificuldade de uso dos agentes, né? Então, a gente está revisando esse material, fazendo um outro instrumento, que a gente está chamando de álbum do cuidado, que vai estar orientando, né, campanhas mensais. Então, no mês de saúde da criança, no mês de saúde da mulher, no mês de saúde do homem, no mês do adolescente, a gente é uma das ideias que a gente possa estar potencializando o trabalho através desse álbum e seja mais fácil de ser enfrentado, né? Na minha pouca experiência nos países da América Latina, eu vejo que o analfabetismo é muito, muito menor do que o nosso, né? A gente tem 15% de pessoas sem letramento, analfabetas, né, no geral, e os chamados que são analfabetos funcionais são 30 e poucos %. Então, a gente tem muita dificuldade do trabalho nas comunidades, quando ele é um trabalho que depende de estudo, de leitura, de escrita, né? Então, a gente tem tentado fazer adaptações, né, para materiais de educação em saúde que sejam visuais e que sejam incorporados por eles, né, mais dessa forma. Eu não sei se eu respondi, mas... Sí, doctora, muchas gracias. Paulette, tem no chat também, tu respondeu essa pergunta da questão do trabalho voluntário deles, né? Teve doutora Mônica, que perguntou, né, se há experiências em outros países latinos. Eu vi também no chat mais acima que alguém tinha mencionado que tem um projeto semelhante no México. Eu não sei se a pessoa que fez o comentário vai se inscrever para falar, né? Mas, assim, se tu tem conhecimento de alguma outra experiência em algum outro país da América Latina. E tem uma pergunta que foi do Facebook, que é perguntando se tu sabes quanto % do PIB é investido, é direcionado para atenção primária, né, na saúde atualmente. Esse contexto já falou, né? Esse aí tu podia procurar, então. Vou pesquisar enquanto tu vai respondendo primeiro das experiências em outros países, se vocês têm algum. E eu acho que reforçar, talvez, para eles essa questão da vinculação com os movimentos sociais, né? Disso, assim, de ter um diálogo institucional, mas que é um trabalho muito mais com os movimentos sociais, com a população mesmo, né? Diante desse contexto, reforçar aquele nosso cenário de desmonte da política institucional, né? Política de governo federal, enfim.
Bem, eu não conheço diretamente, né, nenhum movimento dos outros países da América Latina de trabalho comunitário na pandemia, mas nós fizemos um apanhado aonde existia um trabalhador, né, social da saúde em alguns estados, né, na Guatemala, na Bolívia, se eu não me engano. O movimento dos trabalhadores sem terra do Brasil, ele tem um trabalho conjunto com a Venezuela e com o Haiti, onde há intercâmbio de jovens que estão em formação nos movimentos sociais entre esses países. A gente teve algumas demandas da Itália, né, para estar trabalhando, fazendo o mesmo trabalho junto com as pessoas que lidam com as pessoas com LGBT. Então, a gente está tentando organizar um processo que seria oficinas, né, baseadas na educação popular em saúde, com as pessoas com LGBT, né, para que elas possam ser agentes de mudança junto ao restante da população. Esse é um trabalho que a gente vai estar apresentando no congresso essa semana, que é o chamado Congresso da Rede Unida. Ele é um congresso muito interessante, é internacional e tem várias parcerias com outros países. E essa ideia, né, professor, de um capital social, a gente assim, tem alguns alunos meus que trabalham com esse conceito, mas a gente tende a estar buscando conceitos como a autonomia, né, que é um conceito de Paulo Freire, com a emancipação, que também é um conceito, né, que vem dele, mas também com outros autores. Então, a gente tem mais por essa linha, né, para que a gente possa estar evitando o nome capital. Acho que seria isso. Consegui explanar. Eu estava procurando. Eu intentei buscar informações sobre quantos % do Producto Interno Bruto são destinados a la salud primaria. No he encontrado datos porque quizás algo que no queda claro o quizás sea muy increíble es lo que nos está pasando política e institucionalmente en Brasil. Nosotros tenemos vivido desde el 2016 con el impeachment de Dilma y sobre todo se ha profundizado en el gobierno de Bolsonaro la desconstrucción de todo aparato político institucional de las políticas de diversos sectores, igual en la salud. Entonces, lo que he encontrado es como que para la salud en general se destina cerca de 9,5% del Producto Interno, pero no hay datos de cuánto se destina a la salud primaria. Pero como ha comentado la doctora Pauletti, lo que hemos vivido es una desconstrucción de todo lo que es la política que estructura la atención primaria, como los equipos que apoyaban los profesionales que están ahí, los equipos básicos, los médicos, los dentistas, los enfermeros, que era esta otra equipo que comentó la doctora Pauletti. Entonces, a veces es un poco difícil para los que no están en Brasil imaginar que tenemos un escenario de desconstrucción de la política pública y que la salud en este contexto de pandemia ha sido aún más fragilizada. Hemos tenido secretarios, ministros de salud que no tienen nada que ver con salud, que no tienen formación en la salud y ni siquiera en la salud pública, y todo eso ha desarrollado en problemas más grandes para la gente que se está enfermando y contagiando. Entonces, como comenta la doctora Pauletti, la gran diferencia de acciones como el proyecto que está desarrollando la doctora Pauletti es que se acerca más de la población y de los movimientos sociales. Es como que
hace sus conexiones con los sistemas de salud, con los profesionales de salud y en alguna medida con los gestores de salud públicas locales, pero es mucho más independiente tratando de trabajar estos conceptos de autonomía, de estar uno involucrándose también con el cuidado, pero obvio como una manera de presionar a los gobiernos a traer respuestas que sean más eficaces, que sean más, que tengan más tiempo en duración, que no sean cosas puntuales. No sé si les explico, porque de hecho es un tema muy complicado, sería un otro seminario para contextualizar todo lo que nos está pasando en términos de salud pública en Brasil. Paso la palabra al doctor Jaime Méndez, por favor. Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. En verdad tiene que ver mucho con lo que tú mencionas ahora final que hacías la intervención, Tainan, y es comentarles que el caso de Colombia ha sido emblemático en América Latina desde la adopción de las políticas de ajuste estructural que había pues, promovido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y que pues cada vez más con las reformas que se han hecho al sistema de salud en Colombia, pues se han venido fortaleciendo esas lógicas neoliberalistas y pues hasta Cristina Laurel, de hecho, es una de las personas que ha estado muy cerca trabajando el sistema de salud colombiano y ha publicado bastante sobre esto y ha puesto a Colombia como ese caso emblemático. Entonces tenemos un sistema de salud pues controlado por el sector privado, tenemos un sistema de salud hospitalocéntrico, tenemos un sistema de salud centrado en la enfermedad que invisibiliza todos estos saberes populares definitivamente y pues donde la salud queda completamente mercantilizada. Y es una realidad que pues vive y atraviesa nuestro sistema de salud. Y a la luz de esto, pues ahora que la doctora Tainan lo mencionaba, sí hemos tratado de darle fuerza a los movimientos sociales por la salud en los territorios que de alguna manera han resistido a todo este asunto de invisibilización precisamente de la salud como derecho, ¿no? Porque pues la salud al quedar mercantilizada pues no se concibe como un derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces yo aquí quería preguntarle a la doctora Paulette desde esta importante experiencia que tiene, ¿qué otras recomendaciones también podría brindarnos para Colombia, donde pues la salud está completamente desterritorializada y el derecho fundamental a la salud pues ha sido negado? Era esa mi intervención. Gracias. Gracias, Jaime. Por favor, Paulette. Ai, não entendi o final. Ele perguntou que sugestão você daria, né, que outras sugestões de ações que podem ser desenvolvidas na Colômbia nesse cenário de desmonte. É assim, um tratado, uma tese está discutindo, porque pelo que ele falou lá está tão privatizado quanto o processo que a gente tem, ou talvez mais, né, do que o que a gente tem aqui ainda. Eu fui na Colômbia em 2013 e fiquei realmente espantada assim, com o processo, me mexeu muito. E, na época, a gente já colocava essa questão, né, de como que uma das características do processo de privatização, ele é um silenciamento da população. A população tem mais dificuldade de estar se colocando, agindo, né? E o que nós temos feito hoje, que achamos que isso é uma iniciativa que poderia estar sendo feito, né, no restante da América Latina, são comitês de luta, né, em cada bairro, de forma que a gente possa começar a discutir o direito em si, né, o direito universal à saúde, o direito à educação, né, o direito a trabalho e renda, a habitação, né. Nós tivemos, nos últimos 15 dias, aqui na nossa cidade, uma chuva enorme que matou 128 pessoas e fez levantar a questão do direito à habitação, né, do direito ao local de moradia, né, porque
desigualdade muito grande, né, desse direito de moradia, que fez com que as mortes ocorressem, né, exclusivamente na periferia das cidades. Então, o que temos avançado, um pouco que temos avançado é os comitês de bairro, né, os conselhos de moradores, os comitês de bairro, que passaram muito tempo desativados, né, muitos estão desativados e a gente está num processo de reativação, né, porque efetivamente precisamos mudar, né, a nossa política pública. Obrigada, Paulette. Tem uma pergunta. Graças a ti também, Jaime. Paulette, tem uma pergunta no chat que terminou ficando perdida, que foi uma frasezinha assim, pedindo para tu falar mais sobre o que são as bicicletas da saúde. Explicar, né, qual é a proposta. A proposta da bicicleta é de adaptar, né, uma espécie de bagageiro, um ferro atrás da bicicleta, com uma caixa de som, né, potente, e um amplificador, um microfone, e onde a pessoa que está na bicicleta, ela pode botar um podcast, né, que vai falando enquanto ela está dirigindo, pode falar, né, então, assim, teve uma potência porque possibilitou que o morador ele pudesse falar com outro morador diretamente, que não fosse uma coisa impessoal, né? Porque um carro de propaganda, por exemplo, poderia fazer o papel da bicicleta, né? Mas a bicicleta ela possibilita que a gente possa juntar várias pessoas e falar, né? Possa passar num local onde está tendo aglomeração e falar para a aglomeração à distância, né? Sem chegar perto. E possa também estar falando nos locais de concentração de pessoas, né, nos supermercados, nos mercadinhos, nos locais de pontos de ônibus. Então, o que ela trouxe, né, a gente tem um conjunto de podcasts que passa nelas, mas também foi essa parte de você poder falar diretamente. Dona Maria, seu José, pode fazer isso, isso, isso. Genial. Aquí en Brasil son muy populares en las regiones de periferia de tener bicicletas que pasan, como Paulette comentó, con anuncios, con informaciones así en general que están generalmente grabadas. Y con las bicicletas de salud, lo que se pudo lograr es de comunicarse uno comunitario, comunicarse con otro, compartir informaciones, hay alertas de cuando se está mucha gente aglomerada, de comentar cosas que sean necesarias, informaciones acerca del contexto de pandemia, de informaciones de cómo uno debe cuidarse. Entonces fue una de las estrategias para estar fortaleciendo la comunicación entre los comunitarios, en los barrios, en las regiones, sobre todo de periferia de nuestras ciudades. No sé si más alguien, voy a verificar en el chat si hay más alguna pregunta. Hay algunos comentarios en Facebook, Paulette, as pessoas lhe parabenizando pela apresentação, pelo projeto, o impacto que o projeto tem, né, na sociedade que mostra ter. E eu ia perguntar, voy a preguntar en español, Paulette, y me imagino que sí tú entenderás, que justo me preguntaba cómo han sido estos días, porque tuvimos muchas lluvias desde el fines de mayo a estas primeras semanas de junio aquí en Pernambuco. Hemos tenido más lluvias de lo que se esperaba para todo el mes. Y con eso hubo derrumbes de los cierros, gente que se ha muerto, casas que se han destrozado. Y me preguntaba ¿qué estrategia se ha tenido alguna relación los agentes populares de salud? Si han también trabajado en estas zonas donde hay mucha gente ahora mismo
desabrigadas, que han perdido sus casas, sus pertenencias. Entonces, mi pregunta, Paulette, sería cómo si ha tenido algún, que me imagino que sí, algún movimiento de los educadores y de este proyecto con la gente que ha sido afectada por las lluvias. Sim, as pessoas foram, mais ou menos, a gente elegeu um dos bairros, que foi o Ibura, e todas as brigadas foram para lá, para o Ibura, para trabalhar. Foram montadas 2 cozinhas populares e estamos ajudando em alguns abrigos e fazendo esses comitês que são do bairro, né? Esse foi o movimento de lá. Teve também em Camaragibe, mas não teve grandes ofensas ao pessoal. E aí nós nos concentramos no bairro do Ibura, fazendo essas ajudas. Tem umas perguntas aqui, Tainã, em relação à comunicação popular, né? A gente fez um pequeno curso para os agentes de comunicação popular, né, via Facebook, via Instagram, trabalhando a possibilidade, né, de fazer a crítica à comunicação majoritária e trazer também um pouco essas discussões para dentro da comunicação. Tem uma pergunta se tem alianças internacionais, em particular do tipo técnico-científico, especificamente financeiras. A gente não tem alianças internacionais. A primeira que a gente está discutindo é essa com a Itália, mas que ainda está no começo, não tem aporte financeiro. A gente teve um aporte financeiro dos deputados, não sei como chama, né, de um dos deputados do nosso estado, que ele fez uma emenda parlamentar, fez uma pequena ajuda, e temos ajudas de doações, né, foi o principal aporte do projeto todo, foi o aporte das doações. Eu creio que a gente, nesse processo das emendas parlamentares, a gente está com 2 pesquisas se desenvolvendo, uma na linha da avaliação, né, e outra na linha dos inquéritos de saúde. E aí estamos com expectativa de que dê certo também. Isso, estava vendo no chat também, Paulette, tem muitos comentários, né, elogiando, alguns comentários que a doutora Sara está compartilhando aqui no chat, né, do Facebook, das pessoas parabenizando, né, a apresentação. Deixa eu ver mais. De reconhecer as diferenças nos países e ter esperança de poder superar os problemas que estão sendo enfrentados. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Y yo busqué, porque tampoco sabía cómo era diputado y sale como congresista. No sé si entendieron que hay algunos congresistas, bueno, uno que ha direccionado un valor que se llaman acá en Brasil enmiendas parlamentares, que es como recursos que tienen los congresistas para direccionar proyectos a sectores que consideran relevantes públicamente. Entonces, los recursos que han llegado para el proyecto ha sido de uno congresista que es de acá de Pernambuco, pero no hay todavía un recurso como específico de instituciones, todavía no, eso no se ha logrado. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o alguna pregunta. No fue así. Bueno, el silencio dice que no, me imagino que ha sido muy claro. Muchas gracias, Paulette. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada a você. Vou lhe ver ainda aqui online, né, e aprender tanto.
y ver lo que se ha generado acá en Brasil y de cómo es importante yo me imagino que en el contexto de toda Latinoamérica es necesario y cada vez más urgente voltarse a las poblaciones, al pueblo, a este sentido colectivo de involucrar a la gente con la política, con la vida pública y con la cuestión de salud de forma general, ¿no? Porque lo que nos ha pasado acá en Brasil es que, aparte del contexto de pandemia, hemos sufrido en consecuencia el contexto de crisis política por el gobierno ese que tenemos y que esperamos que se termine el próximo año, y también una crisis económica muy aguda. Entonces estamos inclusive en un contexto en Brasil de inseguridad alimentaria, que mucha gente, tenemos más de 30 millones de brasileños que están en situación de hambre, como se llama, de miseria, que no tienen ni siquiera la alimentación diaria garantizada. Entonces uno de estos grupos de brigadas que está trabajando con la cuestión alimentaria no es por casualidad, es porque también es un problema que hemos enfrentado acá en Brasil en consecuencia de todo eso que ya les comenté. Así que muito obrigada, Paulette, y muchas gracias a todos y todas que han participado. Y paso en este momento la palabra a la doctora Gabriela Macedo. Oh, perdón, recién acabo de ver el comentario para que pase la palabra al doctor Ezequiel. Perdón, doctor Ezequiel, por favor. Doctor Ezequiel, no. Agradecer doctora, su participación, y bueno, hago entrega de la constancia. Doctora Paulette, la Universidad de Guadalajara y las instituciones que organizan el Seminario Internacional de Salud le entregan esta constancia por su participación como ponente con el tema Agentes Populares de Salud como sujetos de construcción de autonomía y promoción de salud, en el marco del seminario organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro, ¿sí? Y firma la doctora Gabriela Macedo, quien es la directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud, el doctor Noé Alfaro, coordinador del evento, y su servidor, que soy el director del IRIS. Estamos esperando que se conecte la doctora Gabriela Macedo, quien es la directora, para que haga la clausura del evento. O en su caso, la doctora Silvia León. ¿No están conectadas? O mientras llegan, doctor Noé, ¿puede ir presentando el siguiente seminario? ¿Cuándo iniciamos y la ponencia, por favor? Gracias, doctora Ezequiel. Bien, pues hemos llegado al final de este seminario, pero también anunciarles que el grupo organizador de las universidades, tanto a nivel nacional en México como de Colombia y Brasil, ya tienen programado el siguiente seminario y ya tenemos varias ponencias programadas, dentro de las cuales el 8 de agosto, coordinado por el
doctor Jaime Méndez, aquí presente de la Universidad Nacional de Colombia, se presentará el modelo de atención en salud de la IPS Orizoes Colombia, que es una organización de atención primaria a la salud y que nos va a venir a compartir la doctora Astrid Zules, enfermera y coordinadora nacional de educación para la salud en esta institución del IPS Orizoes. Nos vendrá a presentar su experiencia a nivel nacional en la próxima conferencia, y tenemos una serie de conferencias interesantes. Habrá otra de Colombia también que se estará presentando, otra nuevamente de Brasil por la doctora Camila Susana Faller, no sé si esté por aquí también, y habrá también otras presentaciones tanto de universidades nacionales, de grupos de cuerpos académicos nacionales. Se presentará del Observatorio de Muerte Materna a nivel nacional en México, en coordinación con el Cuerpo Académico en Salud Materno-Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se presentará otra conferencia importante sobre qué acciones se están haciendo para contribuir a la disminución de la muerte materna a nivel nacional. Y así hay otras conferencias programadas que serán muy interesantes para poder continuar. Así es que los invitamos a seguir conectándose para escuchar estas interesantes conferencias relacionadas en el campo de la salud pública. También les informo que sigue surgiendo más interés, no solo de personas que quieren contribuir y colaborar con sus conferencias, sino también otros grupos académicos, cuerpos académicos que se llaman así a nivel nacional, y también instituciones formadoras de recursos humanos que se han estado acercando porque tienen interés en fortalecer esta red que es única a nivel nacional y que, como ya mencionó el doctor Ezequiel, ya lo veníamos desarrollando previamente, pero se conforma así a nivel grupal y a nivel virtual a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo y que aún se continúa y que en nuestro país va por la 5ª ola. Es todo y gracias, doctor Ezequiel. Pues a ver si llegó la doctora Gabriela Macedo. La veo, la doctora Silvia León. No. Pues pueden leer el informe, doctor Ezequiel, si no llegaron ninguno de ellos, el informe que preparamos para clausurar este evento. Sí, para los asistentes. Bueno, parte de lo que ya lo mencionó el doctor Noé, este seminario de salud pública se estableció hace 7 años, empezando de forma presencial, sí, en el Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y es a partir de la pandemia de COVID-19 en el 2020 que este seminario se transformó en el Seminario de Salud en línea a partir de abril de ese año. Ante la escasez de eventos de esta magnitud a nivel nacional, se invitó a otras universidades que quisieran participar. Y ahora con el nombre de Seminario Internacional de Salud Pública, y como resultado de esta invitación, aceptaron 9 grupos de universidades que quisieron continuar con este esfuerzo conjunto, y existen otros 3 grupos que han solicitado su inclusión. Y como dijo el doctor Noé, siguen todavía incrementándose y esperemos que más gente se interese, ¿no? Incluso estudiantes de maestrías y doctorados se han
pedido incorporarse también a este seminario. Los objetivos iniciales fueron los siguientes: capacitar al personal docente e investigadores en salud pública, alumnos de posgrado y pregrado y a trabajadores de la salud pública en nuestros distintos países, y compartir conocimientos y experiencias sobre epidemias como COVID-19 y otras enfermedades que afectan a nuestros países. También era generar un espacio de comunicación y discusión sobre los diversos tópicos de salud pública en un ambiente horizontal y de solidaridad desde diversos enfoques. Sin embargo, el grupo ha dado un segundo paso formando la Red Académica de Salud Pública bajo la coordinación del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del estado de Durango, la cual fue presentada en la celebración de su 50 aniversario el año pasado, y han firmado las universidades mexicanas una carta de intención de trabajo en conjunto. Se han realizado en este periodo de 2022, en su primer semestre, 8 conferencias y 8 reuniones de planeación. El trabajo ha sido desarrollado con la colaboración de las universidades abajo descritas en un marco de respeto y trabajo en conjunto. Agradecemos la colaboración de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit por aportar el Zoom para estas conferencias. Y bueno, se presentaron varias conferencias y, como se les ha informado, se encuentran disponibles en el link de YouTube, en el canal del seminario, y también en Facebook. En el último mes se revisó el día de hoy, se obtuvo un alcance de 1,468 personas, ¿sí?, con 466 visitas a la página. Nuestra audiencia ha tenido un alcance de 4,626. Según estimaciones del propio Facebook, han sido 1,096 me gusta, 897 interacciones y 809 reproducciones de los videos. La audiencia ha sido 73% del sexo femenino y 30% del masculino, y han sido principalmente entre 25 y 44 años el grupo de edad. Se han conectado en orden de importancia de Guadalajara, Tepic, Ciudad de México, San Luis Potosí, Zapopan, Jalapa, Durango y Pachuca. Respecto a los países, han sido México, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba y Estados Unidos, Brasil, por supuesto, en orden de frecuencia. Existe un compromiso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud con sus autoridades actuales de seguir apoyando este seminario, así como de todas las universidades involucradas, por lo cual invitamos a que continúen con el entusiasmo que caracteriza a este grupo de profesionales de la salud. Y bueno, doctor Ezequiel, le voy a pasar la voz a la doctora Gabriela Macedo, quien es la directora de la división, para que continúe y nos presente a los integrantes y participantes de este seminario. Doctora. Claro que sí, doctor Ezequiel, muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Una disculpa por entrar apenas, tenía previsto 11:40, pero con mucho gusto aquí estoy. Y bueno, retomando lo que comentaba el doctor Ezequiel, espero que se continúe con este esfuerzo que ya se ha hecho en los últimos semestres, con la riqueza de este seminario en donde participan diversas instituciones, como son el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Salud Pública, en particular el doctor Ezequiel Magallón, la doctora Josefina Fausto, el doctor Héctor Gómez, la doctora Patricia Mendoza, del Departamento de Morfología, la doctora Gaby Carrillo, del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del estado de Durango, la doctora Yolanda Martínez, el doctor Jaime Salvador Moisén, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Jessica Yolanda Rangel, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, el doctor Mauricio Fidel Mendoza, el doctor Manuel Luzania, de la Universidad Autónoma de Nayarit, la doctora Marta Cancino, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el doctor Juan Carlos Paz, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la doctora Rosa Margarita Durán, el doctor Ángel Gutiérrez Zavala,
De la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Jaime Alberto Méndez Castillo. De la Universidad Oeste de Santa Catarina de Brasil, la profesora doctora Camila Susana Faller. Del Instituto Nacional Fiocruz en el estado de Pernambuco, Brasil, la profesora doctora Paulette Calvacanti y la maestra Tainian Barbosa. Y bueno, reiterar el compromiso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En un momento, pues me tocó a mí directamente estar acompañándolos como jefa del Departamento de Salud Pública, y en este momento, pues ya ahora con otro cargo dentro de la misma universidad, pero estén seguros que la doctora Silvia Silvia Graciela León Cortés, quien es actualmente la jefa del Departamento de Salud Pública, estará trabajando en conjunto con las y los investigadores del centro universitario para continuar este seminario. Así que muchas felicidades. Nuevamente un ciclo exitoso de conferencias en el seminario. Y bueno, siendo el día 13 de junio de 2022 a las 11:38 de la mañana, declaro clausurados los trabajos del Seminario Internacional de Salud Pública en esta edición del primer semestre de 2022. Muchas gracias y muchas felicidades. Buenas tardes a todos. Nos vemos el 8 de agosto a la misma hora, mismo canal.